Maurício? Tudo bom, Bispa? Bem-vindo aqui nos Bem com a Vida. E o senhor é um orquidófilo? Isso, eu sou um consultor orquidófilo, né? Trabalho para orquidários profissionais e estou aqui justamente para transmitir esse conhecimento. É muito fácil cuidar dessas meninas. É fácil delas? É fácil. Você sabe que é uma das minhas flores preferidas, eu gosto demais. E essa daqui, essa maior, como é que chama essa daqui? Esse é um híbrido, né? Um híbrido de Cattleya. É uma das orquídeas mais difundidas aqui no Brasil, por a gente ter várias espécies de Cattleyas aqui. Eu acho ela linda, 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 porque ela tem a flor um pouco maior. Né? Sim, isso daí por isso que a gente até ressalta a importância da hibridação das plantas, além de você ajudar a preservar a natureza, evitando a coleta das espécies, a hibridação sempre visa na transformação, a melhoria da planta, né? Você quer planta com mais quantidade de flores, um colorido melhor, o tamanho da flor maior sempre, né? Você busca isso, e principalmente os aromas, né? Que são infinitos. São incríveis. Tem umas que tem cheiro de chocolate. Então a gente ganhou aquela orquídeazinha num potinho desse. Ganhou do marido, do namorado, do admirador, veio naquele potinho. O que a gente deve fazer para ela viver muito dentro da nossa casa? Ensina pra gente. Vamos começar aqui. Esse já é um dos grandes segredos que as pessoas ficam bravas com a orquídea, né? Que ou morre ou então ela para de florescer. É que assim, normalmente você pega a orquídea, ela está num vaso pequenininho, tudo você fala, gente do céu, ela está sofrendo. Como é que ela vai sofrer? É igual pôr uma roupa apertada. Exatamente. A pessoa não consegue nem respirar. Mas não se preocupem, a orquídea ela é assim mesmo, tá? Se vocês forem visitar um orquidário profissional, entrar nas plantas matrizes... Elas sim, tudo pequenininho? Tem plantas que elas são cultivadas em copos descartáveis de café. Brincando. Para vocês terem uma ideia. Copo descartável de café. É uma indução à floração, porque ela sabe que como ela tem pouco espaço, ela emite um monte de raiz que é para buscar nutriente, que é para ela florescer. Porque o ideal é que ela fique pequenininha mesmo? Sempre pequeno. Eu trouxe alguns exemplos aqui para mostrando para vocês. Toda vez que eu ganho, eu gosto de orquídea, eu passo ela para um vaso maior. Isso, não é bom você passar para o vaso maior, porque a orquídea ela é muito ambientalista. Então é comum você pegar um vaso pequeno e colocar num vaso bem grande. Aí o que acontece? Quando você faz isso daí, perder a orquídea é meio difícil. Não perde. Mas só que ela vai ficar 2, 3, 4, às vezes até 10 anos sem dar flor. Por quê? 10 anos! Dependendo da espécie de orquídea que vocês estão trabalhando, a primeira coisa que ela faz é assim, ela vai emitindo raiz para ver até onde ela tem nutriente. Então ela cresce um pouquinho, ainda tem o nutriente aqui, ela cresce mais um pouquinho. Para de crescer então, raiz. Enquanto ela não achar o local que parou de ter reserva de nutriente, ela não vai dar flor. Então ela vai o ficar ideal é nesse que ela processo. fique num vaso pequeno. Sempre. O máximo de espaço que a gente deixa são 2 dedinhos. Tá brincando. 2 dedinhos de sobra então. Por isso que fica aquela flor verde, linda, mas a flor não vem nunca. Exatamente. Ela está verde. crescendo, o vegetativo sempre vai estar bonito, mas a floração não vem. E aí ainda tem um detalhe com questão de iluminação também. Qual que são os cuidados com a iluminação com a orquídea? Quando a gente fala iluminação, pessoal, não é sol, por favor. A orquídea não gosta de sol, né? Ela queima, tá? A iluminação é o local bem iluminado mesmo, né? Então, o que a gente tem que fazer? Prestar muita atenção na tonalidade das folhas. Se a folha está aquele verde muito escuro, aquele verde abacate, essa planta ela está com muita sombra. Então, você tem um lado que você está ajudando assim a vitalizar a planta, ela vai ficar mais forte, ela tem uma reserva de nutriente maior. Só que floração ela não dá, enquanto ela não for para um local um pouco mais iluminado. A gente brinca, não pode ser verde abacate, mas também não pode ser verde alface, você tem que ficar no verde couve. Tá ótimo. Então o verde couve. Isso. Agora, hoje é uma infinidade de tipos de orquídeas, não é? Isso. E outro dia eu ganhei uma orquídea linda, que ela é enorme, que é uma bem grandona, sabe? Uma que ela é desse tamanho. O Cymbidium, mais ou menos dessa família aqui. Mais ou menos dessa família, só que ela é bem grande e eu não soube cuidar dela. Eu não soube cuidar. Então a gente vai aprender todas as dicas de como cuidar da sua orquídea para ela dar flor e viver muito tempo. Com certeza. E vive muito tempo essas Vive não. plantinhas, a orquídea é perene, ela vai durar a vida toda. A vida toda, né? Tratando ela direitinho, sem problema. Ela fica lá para sempre. Muito bem, então, primeira, como é que a gente pode plantar uma orquídea? Então, vamos lá.
Vai lá. Com licença, bispo, deixa eu ver. Ó, essa piquitita. Por exemplo, aqui. Essa situação, qual câmera que vai... Vai dar o detalhe? Qual que vai dar o detalhe? Aqui, o Renato, olha lá. Quando a orquídea ela chega nessa situação, ó, que a planta começou a sair para fora do vaso, é a hora de você estar mudando. Ah, então tá bom. Tá? Ela começou a sair, aí você pode estar replantando. Tá. Né? E aí replanta em que tamanhos de vasinho? Normalmente é assim, você tem que aumentar proporcionalmente né, esse vaso. Se ela está saindo de um vaso desse, ela vai ter que vir para um desse. Para um desse aqui, não maior que isso. Porque se a gente colocar ele aqui, para vocês terem uma ideia melhor, ó. Você lembra que eu falei os dois dedinhos? Ó. Tá ótimo. Eu passo para vasinho assim. Tá? É esse, sempre encostando a parte traseira aqui. A gente pode fazer um pouquinho de sujeira aqui, Claro, vamos aprender a transferir em casa. Pessoal, uma outra coisa, deixa eu já aproveitar que muita gente pergunta o que é melhor, qual vaso que é melhor para a gente estar plantando as orquídeas. Independe do vaso. Independe do vaso, é uma combinação de fatores. Por exemplo, o vaso de cerâmica, ele retém menos umidade, a secagem é mais rápida. Já no vaso de plástico, não. O vaso de plástico, ele retém mais umidade, a secagem é um pouco mais lenta. É melhor, né? Aí, o que acontece? Dependendo do substrato que você estiver utilizando, você faz um controle. Por exemplo, se aqui tem uma secagem bem rápida, eu posso estar utilizando um substrato que demore mais para secar, porque aí você vai chegar no meio termo. Aqui, como retém bastante umidade, eu já uso um substrato que não retenha muita umidade, que é justamente para fazer o balanceamento. Porque 90% das pessoas matam as orquídeas pelo excesso de água. Todo mundo põe muita, né? Não pode. Ela é uma plantinha que não dá trabalho. Não existe uma frequência de rega certa, não é uma vez por semana, nem duas, nem três, depende do ambiente que a planta está. O tipo de vaso substrato que ela tem, né, e o microclima que ela tem. Tem plantas que você vai molhar uma vez a cada 15 dias, sabe? Se você tem umidade no ar, ela precisa... Uma vez por semana ela fica super bem, Super bem, gente, não dá... Não sei, esses dias atrás aí que nós tivemos aquela estiagem, sabe? Aí você mudar, regar de 2 a 3 vezes na semana, sem problema. Ela fica bem. Mas, por exemplo, chegou o outono e inverno, uma vez por semana, uma vez a cada 9, 10 dias, porque ela se mantém bem. Vamos aprender a passar para o vasinho, então. Como é que a gente faz? Então, vamos lá. Uma das coisas que eu gosto do vaso de plástico por causa disso, né? Que ele é muito fácil. Aqui a planta ela está presa, né? Vocês estão vendo, ela não tem nada. Para a gente replantar qualquer orquídea, é só... É fácil. E você encontra em qualquer loja de R$1. Não tem. Aí, nós retiramos aqui, ó. Apertou, soltou, ela sai todinha. Ela sai facinho, gente, não tem... a planta tá aqui. Aí vem um outro dilema que o pessoal fala, né? Aqui a gente vai dar uma limpadinha para poder não ocupar muito espaço ali no outro vaso. Como fazer a muda? O pessoal fala, mas vai mexer com a raiz da planta, ela vai sentir, ela vai morrer. Sim e não, pessoal. Quando a gente tem cuidado, você não faz nada. Você não vai chegar aqui e começar a espremer assim. Vá com delicadeza. Que ele tá fazendo. Sabe, a gente tem coisa, você tira os excessos. Se a pessoa quiser, ela pode estar passando embaixo de uma água corrente, para deixar ela limpinha. Pode fazer isso. Pode, Maurício, não tem problema. Em parte é até bom. É até bom? Tá. Para a gente que já está acostumado, já sabe da procedência da planta, tudo, então o substrato ele não está tão velho. Na realidade, eu nem precisaria estar trocando, estou trocando por causa para ensinar mesmo. Do ensinamento e que ela já estava saindo para fora. Então, aí nós temos o vaso normal, né? O que a gente recomenda justamente por causa do excesso d'água? Sempre colocar alguma camada para fazer drenagem, né? Que é para a água não ficar acumulada. Essa drenagem, pessoal, pode ser feita com caco de telha, pedra brita, isopor. Até com isopor eu não sabia que o isopor também pode ser usado. Eu até trouxe para transporte, é melhor. Então, você pode despejar aqui dentro. O que acontece?
Você tem uma boa camada de drenagem, por mais que você coloque substrato no negócio, quando você molhar, a parte de baixo ela vai secar bem mais rápido, o que vai evitar o apodrecimento da raiz. Ótimo. É isso que a planta precisa. Tá? Aí nós encaixamos. Um outro detalhe, pessoal, perdão, que é por causa do tempo, a gente muita coisa, broto novo, nós chamamos de frente. Como que a gente sabe qual que é o broto novo? Que normalmente é a última parte que a planta está, né? Normalmente foi a última que floresceu, né? Eu nem retirei a haste por causa disso, e é onde você tem sempre a emissão de novas raízes. Então esse é o broto novo? Esse é o broto novo. Dá para fazer um brotinho desse, então? Nessa planta aqui não dá para fazer divisão. Eu trouxe a outra que dá para a gente fazer. Então a gente vai ver qual dá para fazer e qual não dá, hein? Tá? E a parte traseira, que é quando a orquídea começou a nascer, é a parte também sempre mais baixinha. Tá? Então, o que a gente recomenda quando a gente vai replantar? A parte traseira, a gente cola ela na parte de trás do vaso, que é para a parte da frente realmente ter o espaço para o crescimento. Tá? Aí a gente tem os substratos, né, que são utilizados hoje. E sabe o que eu acho interessante, Maurício? Eu vejo, assim, a gente mora em prédio, muita gente joga no lixo a orquídea quando ela está... Você não vê? Pecado. É um pecado. Quem gosta de planta, você fala, se eu tivesse um jardinzão, dava para pôr tudo lá. A pessoa vê assim e fala, ai, já tá podre, joga fora. E ela tá viva ainda. Ela tá viva, é só cuidar. Eu conheço um taxista, ele é daqui, pertinho aqui de Barueri, Alphaville. Ele é comum ele recolher nas lixeiras, orquídeas, e ele sai replantando nas árvores dentro do condomínio onde ele mora. O condomínio dele tá lindo, maravilhoso. Tá lindo. Eles não gastaram R$1. Sabe, só com orquídeas. Com uma doação espontânea. Verdade, verdade.